essa minha experiência de QM foi um choque de lucidez, né? Por quê? Porque eu estava vivendo uma vida totalmente no automático, né? Totalmente infeliz na minha vida pessoal, na minha vida profissional, quando de repente eu sofri esse acidente, né? Então era um dia normal, né? Como qualquer outro. Eu lembro que o céu estava nublado, né? Tinha um sol entre nuvens ali, mas era um dia comum, como qualquer outro, né? E eu estava vivendo ali na minha rotina, né? De trabalhar e correr para lá e para cá, como sempre, como toda dona de casa tem, né? Então naquele dia eu tinha ido levar meu filho para a escola, né? E quem me conhece sabe que eu tenho uma moto, né? E eu sempre levava e buscava meu filho na escola com a minha moto. Desculpa, que E ano foi aquele dia eu isso? tinha recém. Isso foi no ano de 2024. 2024. Agosto de 2024. E eu tinha recém largado ele na escola, né? Quando eu estava retornando para casa, né? Nessa época eu estava desempregada, né? Porque como eu estava infeliz com o meu trabalho, isso acabou atingindo a minha vida pessoal também e virou uma bola de neve e eu não estava contente, vamos dizer assim. E daí, eu lembro que naquele dia eu estava extremamente estressada, pensando, poxa, né, que o trabalho não deu certo, que o relacionamento não estava legal. E quando eu estava voltando pela BR, do nada, eu só vi aquele carro cruzando a minha frente, né? Porque a preferencial, na verdade, era minha. Eu estava na BR, né, a cerca de 50, 60 quilômetros por hora, e aquela pessoa cortou a minha frente para entrar na BR, que provavelmente não viu ou achou que dava tempo, enfim. E eu só lembro de ter visto o carro e de repente eu já não estava mais ali, porque eu não senti o impacto da batida, sabe? É como se o meu espírito tivesse saído do meu corpo antes mesmo do acidente acontecer. Talvez eu tive consciência, né, uma consciência antecipada do que iria acontecer, e isso fez com que, né, sei lá, não tenho uma explicação lógica, só sei dizer que de repente eu não estava mais no meu corpo, né? Eu até ouvi um estrondo, porém eu não senti dor, não senti nada. A única coisa que eu enxerguei foi uma luz se aproximando cada vez mais forte, assim, dos meus olhos. E de repente eu adentrei aquela luz, né? E de repente eu não estava mais nesse plano físico, né? Então eu me sentia totalmente leve, assim, uma coisa realmente inexplicável, assim, te dizer a sensação que eu tinha, como se eu estivesse flutuando no meio daquela luz, né? E realmente eu poderia te dizer assim, ah, Alexandre, eu estava no céu, mas não tinha nuvens, não tinha parede, não tinha teto, não tinha nada. Era simplesmente aquela luz e eu sentia que era como se eu não fosse mais um corpo físico, parecia que eu era uma consciência flutuando em meio àquela luz, E né? naquele momento era um E sentimento que era de paz, era de tranquilidade ou não? Como é que era? nesse primeiro momento eu senti uma leveza muito grande. Eu senti como se eu tivesse me desprendido assim de todos os pesos da vida terrena aqui, né? Como eu estava passando por uma situação de muitas complicações, né, na minha vida pessoal, parecia que lá não existia nada disso. Eu estava flutuando, literalmente flutuando, né? Entre sentimentos e emoções, era como se eu tivesse me libertado do peso dessa vida aqui. Só que no momento que eu tive consciência, né, que eu não estava mais nesse plano físico aqui, começou a meio que me bater um desespero, né? Por quê? Porque eu comecei a pensar assim, meu Deus, eu não posso morrer agora, eu acabei de deixar meu filho na escola. Ele não vai entender se eu não voltar a buscar ele. E aquilo começou a me bater um certo desespero, quando de repente eu escutei uma voz me chamando. Uma voz que num primeiro momento eu fiquei até meia confusa, porque eu não sabia se era eu, se era minha consciência, se era alguém me chamando, porque eu não enxergava nada nem ninguém, somente aquela luz. E eu chamo de Deus no meu livro, eu escrevi um livro relatando a minha história,
né? Eu chamo de Deus no livro, mas eu acredito que seja uma consciência extrafísica, um mentor, né? Seja lá como vocês queiram chamar, mas existia algum ser ali que não tinha um formato físico, era somente uma voz que se comunicava comigo e me guiava, né? E essa voz me disse assim: Bruno, o que você tem feito de bom pela humanidade? E daí eu fiquei assim, meu Deus, eu não fiz nada, mas eu preciso voltar porque eu tenho meu filho. E daí essa voz, que era muito suave e tranquila, perguntou novamente: o que você tem feito de bom para a humanidade? E quando ele retornou, né, fazendo essa pergunta novamente, eu senti que eu adentrei como se fosse não necessariamente um túnel, mas era algo que me fez reviver. Foi como se fosse uma retrospectiva da minha vida. Eu me vi dentro do útero da minha mãe, eu me vi a infância, a adolescência, a vida adulta, até o momento atual em que eu estava, né, naquele momento infeliz com a minha vida, enfim. Mas eu vi todos os momentos. Eu vi eu dentro do ventre da minha mãe, a minha mãe preocupada com a gravidez, a minha mãe sofrendo por conta da gravidez. Eu vi a minha infância, revivi todos os traumas que estavam guiando até então as escolhas da minha vida, né? Só que esse ser, essa consciência, me mostrou tudo com uma lucidez, com uma transparência que parece que nós aqui nesse plano físico não conseguimos ter dimensão do que é, sabe? Porque quando ele me demonstrou todas as situações que eu passei na minha vida, todos os traumas, ele me mostrou também o que existia por detrás daquilo, né? Ou seja, cada uma das pessoas que me fez mal ao longo da vida, ele me mostrou não só o lado onde eu sofria, pelo contrário, foi uma total disruptura do vitimismo, né? Foi como se ele tivesse me jogado um balde de água fria, literalmente, para me dar esse choque de lucidez, para me mostrar o que realmente era a vida além do ego, além daquilo que eu senti, né? Então ele me mostrou o porquê que fulano de tal me magoou. Então me mostrou, puxou todo o histórico da pessoa, tudo que a pessoa também tinha passado, também tinha vivido, né? E como nós vivemos dentro de um sistema que retroalimenta a dor. É como se nós vivêssemos dentro de um padrão, né? Um padrão existencial. Então ele me mostrou que essas pessoas que me fizeram mal, que me magoaram, também foram magoadas, né? E que por esse motivo a dor delas estavam respingando em mim, né? Mas que para quebrar esse padrão eu precisaria ter amor, compaixão, empatia para enxergar o outro, né? Não somente a mim mesma. E isso, falando assim, é tão difícil a gente imaginar uma coisa dessas, né, Alexandre? Porque a gente é tão egóico no nosso dia a dia que geralmente acontece as situações, a gente só sabe enxergar o nosso lado, né? Enxergar o que é que nos atinge, o porquê que, como que nos fere, como que vai atrapalhar a nossa vida, mas a gente não consegue ter a compreensão e a empatia de entender o porquê que o outro está fazendo aquilo. Talvez exista algo que esteja doendo nele também, por isso que está respingando em nós de alguma forma, né? Sim, deixa eu E só essa fazer era uma uma visão que pergunta. antes eu não conseguia ter. Deixa eu... No caso da revisão de vida, é comum a pessoa sentir a emoção dos outros. No seu caso aconteceu Sim. isso ou foi apenas entre aspas, o fato de você entender a realidade do outro que foi mostrado para você? Não, todo o processo, assim, absoluto, tanto eu quanto das outras pessoas que eu enxerguei, eu conseguia sentir exatamente o que elas estavam sentindo, né? Então, quando eu revivi toda a minha história, eu sentia todas as emoções de todos os momentos, e quando ele me mostrou, né, no decorrer da história, tudo que as outras pessoas também passaram, eu conseguia sentir a dor delas também, e até como se aquelas dores fossem minhas também. Então foi algo assim que me marcou muito. E o mais curioso disso tudo é que quando eu voltei, eu permaneci com
sensibilidade, acho que eu posso falar, durante alguns meses. E te digo mais, eu cheguei a me questionar se realmente eu estava aqui nesse plano físico ou se eu estava vivendo alguma espécie de, não sei, alguma coisa mais espiritual, sabe? Porque eu estava me sentindo exatamente como na experiência de EQM. Porque depois, né, do acidente, no decorrer desses 3 meses, quando eu enxergava as pessoas, eu enxergava o que existia por detrás de cada reação das pessoas, cada palavra, cada atitude das pessoas. Eu conseguia enxergar com total transparência e nitidez o porquê que as pessoas estavam fazendo, o que elas sentiam, que era a mesma coisa que eu consegui visualizar quando eu tive a experiência de EQM. Então foi algo assim que me marcou profundamente, sabe? Então, depois de todo esse processo que eu tive de revisão de vida, Deus me mostrou, né, que o amor é a única coisa que transcende o tempo e o espaço, né? E que a humanidade distorceu totalmente a ideia do que é, de fato, o amor, né? Então, ele me mostrou toda a separatividade que existe, que nós mesmos fazemos, que nós mesmos criamos, né? Ele me mostrou como nós nos dividimos dentro de rótulos para tentar nos caber e nos encaixar dentro de padrões que não são nossos, que fogem totalmente da nossa programação existencial. E foi uma coisa assim que me deu um choque assim de vida, porque quando ele me questionou o que eu estava fazendo de bom para a humanidade, eu percebi que eu não estava fazendo nada. E teve uma segunda pergunta que ele me fez também, que ele perguntou assim, quem eu era? E eu lembro que me bateu um desespero, porque eu realmente não sabia quem que eu era. Então ele começou a me mostrar todos os condicionamentos que foram autoimpostos, não somente para mim, mas para todas as pessoas, né? Que a gente vive um padrão condicionado pela sociedade, né? Então ele começou a me mostrar tudo. Todas as vezes que eu tive a opção de ser eu mesma, mas optei ser aquilo que o outro esperava que eu fosse. Nossa, você viu as cenas disso acontecendo? Via cenas, tipo, esse ser, né, esse ser de luz, essa consciência, estava me mostrando todas as vezes que eu fui incongruente comigo mesma, né? Por exemplo, eu tinha desejos, sonhos, coisas que eram realmente do fundo do âmago do meu ser, assim, da minha essência, e mesmo assim eu optei, fiz outras escolhas, enfim, por medo de julgamento, medo de não me encaixar, por medo de ser negada socialmente, enfim. E é como se estivesse me esfregando toda a verdade de que eu estava sendo uma completa mentira aqui nesse plano físico. Que eu não estava sendo eu de verdade, que eu estava tentando me encaixar em situações, em padrões que não eram meus. Entende? Então, e mesmo depois do acidente, eu passei um bom tempo me olhando no espelho e me questionando quem eu era. Quem eu era. Porque se você parar para pensar, Alexandre, a maioria de nós vive dentro de um padrão de repetição, né? Que é trabalhar, comer, dormir para poder sobreviver, né? Lutando pela própria sobrevivência, vivendo totalmente uma vida sem propósito, né? No piloto automático, né? No piloto automático, exatamente. E quando eu tive consciência disso, eu percebi que eu não estava vivendo realmente, né? Eu estava sobrevivendo, né? E sobrevivendo uma vida que nem eu tinha escolhido, né? Eu estava vivendo aquilo que eu fui condicionada pelo mundo, pelas crenças, religiões, enfim, por todos os padrões que nos são impostos desde o momento da nossa concepção, do nosso nascimento, né? E partindo disso, eu pude compreender, Deus me mostrou que sim, que Ele me daria, né, uma nova chance de voltar para a Terra. E, inclusive, Ele falou assim, que o amor era a única coisa que transcendia tempo e espaço. E que a única coisa verdadeira que Ele enxergava em mim era o amor que eu tinha pelo meu filho.
e só por esse motivo é que eu ia poder voltar. E, nossa, eu me senti realizada, né? Só que essa ideia de não saber quem eu era o que me